Virando a página, hora de saúde aqui no programa. Fevereiro está acabando, é um mês dedicado a falar do mal de Alzheimer. A doença, segundo estimativas, atinge cerca de 1.200.000 brasileiros, a maior parte deles ainda sem diagnóstico. Para falar sobre a doença, estamos conectados com o médico geriatra, Dr. Alisson Pires. Boa tarde, seja bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos os telespectadores do NDTV. Muito obrigada. Bom, doutor Alisson, por que o diagnóstico precoce, né? Por que saber logo no início é tão importante? Então, Gisele, anteriormente se dizia que a doença de Alzheimer ela é uma doença que ela é progressiva, mas que não haveria como nós evitarmos ela. Tanto é que o principal fator de risco para a doença é justamente a idade prolongada. E você muito bem falou que a estatística revela que tem mais de 1 milhão de brasileiros portadores da doença de Alzheimer. Porque o principal fator de risco, como eu falei anteriormente, é justamente a idade. Tanto é que a incidência da doença ela duplica a cada 2 anos a partir dos 65 anos. De tal sorte que aos 65 anos, 2% das pessoas têm doença de Alzheimer e essa incidência vai duplicando a cada 5 anos, à medida que aos 85 anos, cerca de 32% da população nessa faixa etária tem a doença de Alzheimer. Mas hoje se sabe que existem os fatores de risco modificáveis, ou seja, hábitos, estilo de vida que eu posso modificar e prevenir, sim, a doença de Alzheimer. E o diagnóstico precoce se faz necessário por quê? Porque qualquer alteração da memória não necessariamente quer dizer que eu tenho uma doença de Alzheimer. Eu posso ter qualquer outro tipo de transtorno neurocognitivo, que são doenças da memória, mas não necessariamente Alzheimer. Sim. Contudo, se faz necessária uma avaliação para saber se esse transtorno neurocognitivo ele tem relação ou não com a doença de Alzheimer. O que a gente pode fazer hoje para mudar esse parâmetro futuro? Então, quais são esses sinais, né? Como é detectado no início esse mal ou como é detectada esta doença? Exatamente. Então, no início, né, o mais comum na doença de Alzheimer é a perca da memória recente. O que quer dizer? Ou seja, aquela memória que eu obtive durante o dia. Por isso, os primeiros sinais e sintomas é a repetição. A pessoa fala uma coisa e torna a repetir a mesma coisa. Ou ela faz uma pergunta e, em seguida, torna a repetir a mesma pergunta. Aqueles esquecimentos, por exemplo, quando eu deixei a chave do carro, ou quando eu abro a geladeira, não sei o que eu fui buscar na geladeira, são geralmente esquecimentos comuns e rotineiros do dia a dia que não têm relação com a doença de Alzheimer. Mas os primeiros sintomas da doença de Alzheimer geralmente têm a ver com a memória recente. Bom, doutor, o que é tecnicamente esta doença, né? Ela é um tipo de demência? O que é a doença de Alzheimer? Exatamente. A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva que se caracteriza inicialmente por alteração na memória, mas que com o evoluir da doença outros sinais e sintomas aparecem, ou seja, outros domínios da cognição são afetados e o paciente começa a ter alteração comportamental e acaba por não esquecer o nome das pessoas, dos seus entes mais queridos, inclusive esquecer como que se faz as atividades rotineiras do dia a dia, inclusive as necessidades fisiológicas. Esquece comer o banheiro e se alimentar. Tanto é que no final do estágio da doença, o paciente já está acamado, necessitando de terceiros para a sua sobrevivência. Sim, importante a gente destacar o tratamento. Como é que deve ser esse tratamento? O tratamento de uma doença de Alzheimer ele é multidisciplinar, ou seja, tem que envolver toda a família, não é só médico, mas médico, psicólogo, fisioterapeuta, terapia ocupacional, são várias as disciplinas dos cuidados da saúde que têm que estar envolvidas no tratamento desse paciente. Até porque os medicamentos que temos hoje para o tratamento da doença de Alzheimer, eles são muito limitados e não têm um resultado tão benéfico assim. Tem pacientes, inclusive, que o efeito colateral desse medicamento ele é maior e mais importante do que o efeito benéfico do mesmo. O tratamento, nesse caso, se faz com uma união de esforços, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, em torno do paciente para criar uma rotina, uma série de rotinas que façam com que ele exercite seu cérebro, melhore o seu convívio familiar e melhore a sua qualidade de vida. Sim, agora para finalizar, né, com relação a
precaução, tem como evitar, né? A chamada ginástica cerebral é uma forma de prevenir. Eu acho importante, já que a gente sempre fala da doença de Alzheimer, né? Que não tem cura. Eu acho que isso o pessoal também sabe, mas é sempre bom a gente destacar aqui os fatores da sua vida, né? Os seus hábitos saudáveis. Agora, com relação a essa questão da ginástica cerebral, eu acho importante, né? Você, doutor, falar e explicar para os nossos telespectadores. Exatamente. O nosso cérebro ele tem essa importante capacidade que a gente chama de neuroplasticidade cerebral. O que é isso? Eu fazer alguns exercícios que faça com que ative áreas do meu cérebro que normalmente não são ativadas. Isso faz com que novas conexões neuronais sejam ativadas e no momento que eu preciso delas, elas vão estar à disposição da minha cognição. Por isso, atividades simples do dia a dia fazem uma grande diferença quando a gente fala em neuroplasticidade cerebral. Escovar os dentes, por exemplo. A gente não pensa para escovar os dentes, porque está tão automatizado esse movimento que a gente faz sem pensar. Mas se eu pego, por exemplo, a minha mão não dominante, eu tenho o hábito de escovar com a mão direita, por exemplo, eu faço com a mão esquerda. Tenta fazer isso em casa. Eu começo a ativar áreas do meu cérebro que anteriormente não eram ativadas, e eu começo a pensar para fazer esse movimento. Para tomar o banho, por exemplo, aquele paciente, aquela pessoa que não tem nenhum problema de transtorno do equilíbrio, ou seja, não tem labirintite, ou quando fecha os olhos não entonta, qual a dica que eu dou? Fecha os olhos, entra no box, fecha o box com os olhos fechados, tenta achar a maçaneta com os olhos fechados, o sabonete, o shampoo, e faz toda a rotina do banho com os olhos fechados. Eu vou ativar várias áreas do meu cérebro que anteriormente não estavam ativadas. O trajeto do meu trabalho, por exemplo, eu saio da minha casa para ir para o meu trabalho, eu tenho sempre o mesmo trajeto. Procura uma rota alternativa. Ao procurar uma rota alternativa, eu começo a ativar áreas do cérebro que não estavam ativadas, porque eu tenho que prestar atenção nessa nova rota que eu não conhecia antes. Sim. Lógico, além da leitura, que a gente já sabe a questão da leitura, palavras cruzadas, aprender um instrumento novo, a música é muito importante para a função cerebral, então aprender a tocar um instrumento, a cantar uma música, tudo isso ajuda sobremaneira a nossa memória, o nosso cérebro como um todo. Adorei as dicas, doutor Alisson Pires, geriatra. Volte sempre aqui ao nosso programa. Beijo no seu coração. Obrigado pelo convite. Valeu. Vou praticar em casa.